Então, eu imagino que a gente está começando a gravação. Hoje, o Arthur Stanford me deu uma possibilidade assim muito legal. O Arthur Stanford da Faculdade de Direito do Recife, professor titular também, Teoria Geral do Direito. Ele falou no meio da conversa que eu estava tendo com ele, no professor Hernani Carvalho, de Ciência Política, professor titular também, assim como o Arthur, né, da prestigiadíssima Universidade Federal de Pernambuco, né? E tem um grupo de pesquisa sobre essa questão do poder judiciário. Eu disse, olha, será que a gente pode conversar, Arthur, com o professor Hernani sobre o Supremo Tribunal Federal? Ele disse, olha, Hernani é muito solícito, né? Eu vou falar com ele e realmente, à medida que o Arthur falou com o Hernani imediatamente aceitou conversar com a gente divulga esses vídeos, que já são mais de 340 vídeos, a gente divulga pela África, a gente divulga também na Europa, isso e claro, pelo Brasil, entre juízes, entre profissionais de advocacia, entre pesquisadores, não é? Entre membros do Ministério Público, estadual, federal. A gente tenta fazer auditores também, claro, dado que o grupo da gente originariamente é em direito tributário. E aí, Hernani, o pessoal pode dizer, mas puxa vida, um grupo de pesquisa em direito tributário, financeiro, o que é que tem a ver com o Supremo Tribunal Federal? Aliás, o nosso tema de hoje, né? Organização, estrutura e funcionamento. Eu digo, tem tudo, rapaz. Tem tudo a ver, sobretudo atualmente, numa Constituição tão ampla como a nossa, que traz direito tributário, que não é tão comum no mundo, né? Trazer tanto. O sistema tributário nacional está na Constituição de 5 de outubro de 88. Então, termina no Supremo Tribunal Federal. Então, quase todas as questões tributárias, financeiras, terminam no Supremo Tribunal Federal. Então, é bom, é interessante conhecer esse Supremo Tribunal Federal, como é que esse Supremo Tribunal efetivamente funciona. Então, eu quero falar da Constituição inicialmente de 1824. Você pode dizer, mas velho, a Constituição de 1824, o Brasil em 1824 era um Estado unitário. O Brasil era um Estado unitário e unitário descentralizado na maior parte do tempo, né? Então, como é que poderia ter um Supremo Tribunal Federal em um Estado unitário? Na verdade, nós não tínhamos um Supremo Tribunal Federal, mas nós estávamos começando a construir a nossa federação. Nós tínhamos o Supremo Tribunal de Justiça, né? E esse Supremo Tribunal de Justiça era composto por representantes dos tribunais das relações e seguindo o critério de antiguidade. Então, o critério utilizado para compor o Supremo Tribunal de Justiça era o critério de antiguidade, a partir dos juízes dos tribunais de relações. E foi aí que a gente começou a construir, penso eu, a nossa federação. Por quê? Porque Pedro I, por mil circunstâncias, teve de viajar para Portugal. Não era o próprio Dom João VI tão bem recebido assim em Portugal, porque afinal de contas, quando Napoleão invadiu Portugal, a família real fugiu para o Brasil e foi criado no Reino Unido, né? Brasil, Portugal e Algarves. Então, não foi fácil. Os franceses eles estupraram as mulheres portuguesas, eles mataram os portugueses e a família real, que ao invés de ficar lá e proteger, veio para o Brasil. Então, isso gerou uma mágoa muito grande, sobretudo porque quando é, 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 Napoleão foi derrotado, a família real quis voltar, né? Quis voltar para Portugal. E não foi um clima tão bom assim. Não é? Dom João VI não encontrou um clima tão bom. E não se queria manter o Brasil na condição de Reino Unido a Portugal. E o que fazer, né? Pedro I teve de sair daqui, não tinha o apoio do exército, porque, claro, o Brasil queria continuar na condição de Reino Unido, ou até mais, ou até independente, então ele não teve o apoio do exército, e aí houve uma sugestão, né, Hernani? Uma sugestão de reduzir a importância do exército na época, só que essa redução da importância do exército, porque tinha estabilizado Pedro I, criou e fortaleceu o coronelismo no Brasil, né? Então, a partir da regência, a partir de Feijó, né, foi criado um coronelismo, ou seja, a Guarda Nacional se armava as oligarquias locais. Essas oligarquias locais foram sendo armadas, foi criado o coronelismo no Brasil,
e, em grande medida, o Exército perdeu importância. E perdeu importância, aliás, por sugestão do pai de Caxias, né, Lime Silva, que também participou da regência. Então, o Exército foi perdendo a importância até que veio a Guerra do Paraguai. E aí foi necessário organizar o Exército. Quem organizou o Exército foi o filho do Lime Silva, foi o Caxias. Ele foi organizando o Exército, isso provocou despesas, uma grande reação, e essa grande reação que ocorreu por parte dos conservadores, Dom Pedro II teve que se posicionar. Teve que se posicionar e se posicionou ao lado de Caxias. Não dava para manter o primeiro-ministro da época e Caxias. Caxias disse: olha, estou sendo submetido a uma coleção de alfinetadas, né? E aí ele fez essa opção, isso já gerou a partir de 1868 uma certa redução de força, mas para Pedro II e uma certa antipatia contra ele já a partir de 1868 e um problema porque nós tínhamos o exército se fortalecendo, venceu a Guerra do Paraguai, o exército não queria perder poder. E, por outro lado, em 1888, houve a abolição da escravatura. E as pessoas, os donos de escravos, queriam ser indenizados e não foram indenizados. Então, o pior dos mundos. Por um lado, os militares, o exército queria manter o poder, e por outro lado, as oligarquias, elas não estavam mais tão simpáticas à monarquia. E aí não estavam simpáticas porque não tinham sido indenizadas pela perda dos escravos, e não estavam simpáticas também porque o exército estava tomando o poder, porque elas isso elas não queriam. Então elas começaram a tentar recuperar o poder do exército, e o exército, quando percebeu que estava novamente, como nos anos 30 do século XIX, perdendo poder, trouxe a República, né? Então, de algum modo, o Rui Barbosa trouxe a República para atender o exército e trouxe a Federação para atender as oligarquias locais. Isso foi um problema gigantesco. Uma república para defender, por causa do exército, e a federação surgindo para atender as oligarquias locais. Problema enorme que ocorre no Brasil, tanto assim que a República Velha, ela começa com a República da Espada, né? Deodoro da Fonseca, que era quase um sobrinho, alguém muito próximo de Pedro II. O pai de Deodoro da Fonseca pediu para que Pedro II ajudasse na formação do Deodoro da Fonseca, portanto eram muito próximos, era o responsável pela segurança de Pedro II, e foi ele que, de algum modo, deu início ao que alguns chamam de golpe, né? O golpe pela República em favor do interesse do Exército. Ele não quis mais ver Pedro II, porque era uma situação muito constrangedora. Por outro lado, o Rui Barbosa concede à federação como uma maneira de atender as oligarquias locais. Então, note, a República para atender os interesses do Exército e a Federação para atender as oligarquias locais. E aí que eu coloco o Rui Barbosa. A primeira Constituição que fala em Supremo Tribunal Federal é a Constituição de 1891. O Supremo Tribunal Federal foi criado com 15 juízes, né? Essa Constituição foi em grande medida feita à base da Constituição norte-americana e trouxe a expressão federal em substituição à expressão justiça, ou seja, não era um Supremo Tribunal de Justiça como no Império, a justiça foi colocada de lado e se colocou em primeiro lugar o Supremo Tribunal Federal, a expressão federal. Essa é a primeira Constituição que trata, portanto, textualmente do Supremo Tribunal Federal. A Constituição de 34, ela não fala em Supremo Tribunal Federal, fala em Corte Suprema, e só de 37, e aí eu coloco o Rui Barbosa, que foi aqui logo ao lado, foi um digamos assim, dos artífices da Constituição de 91. E coloco Francisco Campos, que foi um dos artífices da Constituição de 37, que foi a segunda Constituição feita falando de Supremo Tribunal Federal. Claro que isso passa pela eleição de Vargas, que também é algo muito complexo, porque Vargas tinha sido ministro da Fazenda de Washington Luiz, havia política café com leite, Washington Luiz não indica o gaúcho Vargas, indica o Júlio Prestes, e temos um problema, porque Vargas queria ser eleito presidente, coloca na sua vice-presidência João Pessoa, exatamente João Pessoa, que era digamos assim, um dos afilhados de Epitácio Pessoa. Quem lembra dos 18 do Forte, aquele movimento em que os militares
positivistas, né, que acreditavam em Augusto Comte, na ditadura pela ciência, não é? Eles foram mortos por comando de Epitácio Pessoa. Então, João Pessoa era da linha de Epitácio Pessoa. Então, a morte de João Pessoa foi uma morte provavelmente por questões muito particulares, amorosas, mas Vargas trouxe a questão como se fosse algo vindo da eleição. E aí houve o movimento de 30, Vargas assumindo o poder e centralizando. Ou seja, a gente tem na história do Brasil, desde as capitanias hereditárias, movimento de descentralização, com governo geral, centralização. A gente tem, na história de Pedro, um movimento de descentralização, com o contragolpe de 40, de centralização. Depois a gente tem, com a Guerra do Paraguai, um movimento de centralização, depois, novamente, descentralização. Veio a Constituição de 91, com a República da Espada, um movimento de centralização, depois com a descentralização. Agora, lembra que a descentralização sempre tomando em conta as oligarquias locais. Então, atualmente a gente está discutindo, sabe, Hernani, o IBS, Comitê Gestor do IBS, não é? Como é que vai ser composto o Comitê Gestor do IBS, um imposto de competência compartilhada. Mas só que o Brasil tem atualmente, né, 26 estados, Distrito Federal, cerca de 6 mil municípios. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai chegar a uma harmonia diante de uma história que sempre teve, no que diz respeito à federação, esses movimentos de sístole e diástole, centraliza e descentraliza. Está mais ou menos nesse sentido que a gente vê construída a Constituição de 34. Nunca teve 11 ministros assim a rigor, porque nota, a Constituição de 91 falava em 15 juízes. A Constituição de 34 falava de 11 a 16. A Constituição de 37 de 11 a 16. A Constituição de 46 falava, é interessante notar, 11 ou mais, quer dizer, poderia ser bem mais, não tinha um limite dos 16. Então, a gente vai, de repente, na época da ditadura militar, ter 3 juízes aposentados compulsoriamente, 3 ministros aposentados e 2 ministros desistindo do cargo. Então, estávamos com 16 ministros, né? E isso só veio a ser reduzido a partir de um ato institucional de número 6, que passamos para 11. Então, desde um ato institucional, é estranho, logo depois do AI-5, né? Que foi, digamos assim, uma quebra, uma ruptura muito importante na nossa história. Então, foi o AI-6 que trouxe os 11 ministros, e a Constituição 5 de outubro de 88 traz 11 ministros. Então, é isso, o Supremo nunca na República Velha ele não tinha uma competência tão importante assim, tanto assim que Floriano Peixoto pegava as decisões e colocava lá no Rio de Janeiro, colocava na gaveta e não cumpria. E agora o Supremo Tribunal Federal começa a assumir uma importância muito especial a partir de 88, ao que ele não teve no passado. Mesmo quando havia centralização, né, com Vargas, Vargas tinha um poder muito forte perante o Supremo. Né? E agora a gente está diante desse novo Supremo Tribunal Federal, que é efetivamente objeto dos nossos estudos. Hernani, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu fiz esse breve resumo para dar uma ideia do contexto desse importante instituto, dessa importante instituição, Supremo Tribunal Federal, atualmente composto por 11 ministros, que tem como 2 requisitos bem abertos, né? Reputação ilibada, e que é um assunto super significativo, que seja reputação, e também notável saber jurídico. Então, não é só saber jurídico, mas um notável, o que seria notável saber jurídico. Então, são esses os 2 requisitos que estamos efetivamente estatuindo no artigo 102 da Constituição atual. Hernani, como professor titular de Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco, eu te agradeço que você tenha tido esse tempo, né, esse tempinho para estar conosco. Eu queria que falasse um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre o nosso tema, Supremo Tribunal Federal, estrutura, organização e funcionamento. Obrigado, Hernani, por ter vindo. Você com a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Hélio. Obrigado a todos aí que estão presentes, né, para participar dessa live. Ficou muito famosa na época da pandemia, mas que continuamos a fazer, né? Acho que deixou uma boa experiência de compartilhamento de ideias, de teorias, de métodos, enfim. Acho que para a academia foi excelente. A minha trajetória é um pouco curiosa, porque eu comecei na engenharia, né? Eu comecei a fazer engenharia mecânica, fiz alguns anos de engenharia e terminei
lá pelos idos de 94, indo para... Em 91 entrei em engenharia e depois eu migrei. Eu decidi que não era minha área, que eu não estava satisfeito com a área de engenharia e migrei para a área de direito. Aí fiz concomitantemente direito e história. E daí segui meus estudos. Lá pelas tantas, eu me interessava muito por questões políticas. Na época da Faculdade de Direito, inclusive, eu fui presidente do diretório acadêmico, me envolvi com a política estudantil e também era muito interessado nos temas institucionais do judiciário. E um belo dia, apresentando um trabalho na Universidade de Pernambuco, eu fui visitar a Universidade de Ciência Política e descobri que ali eu podia enveredar para um estudo mais técnico do campo institucional, né? Das instituições judiciais. Coisa que me intrigava bastante à época era justamente que esse desenho de 88 ele dava muito espaço, né, para o judiciário e principalmente para a Suprema Corte. E eu queria entender por quê, e meus estudos foram para aí. Então, desde 97, mais ou menos, quando eu comecei no mestrado, até hoje, o Supremo Tribunal Federal, eu digo o sistema de justiça como um todo, mas o Supremo Tribunal Federal em particular, eles fazem parte da minha preocupação, dos meus estudos, dos meus artigos, das minhas pesquisas. Então, eu já pesquisei. O Supremo Tribunal Federal realmente é o carro-chefe das minhas pesquisas, mas eu já trabalhei, já desenvolvi pesquisas sobre o CNJ, sobre a OAB, sobre o Ministério Público, sobre sistema de justiça, questões de segurança pública, enfim, há todo um leque de, de estudos que eu desenvolvi nesse campo e recentemente estou trabalhando muito com a área de políticas públicas, né, envolvendo, claro, tribunais, né, a gente tem trabalhado com o TRT, com o Tribunal de Justiça do Pernambuco, Tribunal de Contas e por aí vai. Mas, enfim, esse seria mais ou menos uma plataforma. Assim, desde eu ingressei na universidade em 2006, né? 2009, eu consegui a bolsa de produtividade do CNPq para desenvolver estudos sobre o judiciário. E lá para cá tem sido meu foco, né? Minha área de formação. Já formei vários alunos de mestrado e doutorado nessa temática. E aí, pegando um pouco carona na tua introdução, nesse sistema de centralização e descentralização, e pegando de forma mais recente para cá, que eu chamo a certidão de nascimento do nosso judiciário, né, que é 88, ali eu acho que nós tivemos um verdadeiro processo de descentralização, né, onde houve que é um pouco que você observa no sistema político ocidental como um todo, né? Que a tendência é que quando ocorra a modernidade, ou seja, quando os parâmetros de modernidade foram se instaurando, a gente vá buscando descentralizar o poder. Então, se o poder ele tem uma função muito centrípeta, né, para usar um termo da física, com o advento da democracia, da modernização, das revoluções americana, Revolução Inglesa, Revolução Francesa, e por aí vai, esse movimento ele se tornou centrípeto, né? É centrífugo. Houve uma divisão do poder. E eu acredito que a nossa revolução foi uma revolução à la moda inglesa, né? Uma revolução por reformas. Então, a gente não fez uma revolução de luta armada interna para definir o nosso sistema de governo, o nosso sistema político. Nós tivemos um conjunto de reformas que foram feitas através dos anos, e as constituições foram parte disso, culminou com a ditadura de 64, que criou um grande pacto naquele momento, né? Eu costumo dizer que a Constituição de 88, de certa forma, a certidão de nascimento do judiciário brasileiro, ela advém muito desse processo, de um grande pacto entre elites, que, por ora, uma elite que já estava no poder há muito tempo, que é a elite militar, queria deixar, e os civis queriam voltar ao poder e queriam restaurar a democracia no Brasil. Esse pacto foi possível,
vários acordos foram firmados nos bastidores. A lei da anistia foi talvez um grande acordo formal nesse aspecto, e essa pactuação permitiu, então, a transição, onde, perdão, na Constituição de 88, os seguros, né, foram instaurados. E o primeiro seguro foi você hipertrofiar os poderes judiciários, obedecendo aí uma lógica de que ele poderia, aqui e ali, impor um certo freio, né, a possíveis tentações dos militares em retornar ao poder, já que os militares eles têm uma tendência muito legalista. A ideia é que você reforçando o sistema judicial brasileiro isso pudesse impedir. Isso, obviamente, no campo da hipótese teórica que foi construída antes desse processo se instaurar. E a outra foi também o próprio fortalecimento dos mecanismos legislativos do Congresso Nacional. Então, a Constituição de 88 ela teve esse, esse ímpeto, né, de levar muito poder para o Congresso, para a Câmara e para o Senado, criar um Supremo também muito poderoso, e até que isso gerou uma crise, não sei se, enfim, alguém recorda, Sarney falou que a Constituição ia tornar o Brasil ingovernável. Tivemos que fazer aquela comissão de sistematização para reorganizar as bases, né, do processo constitucional e dali reconstruir a possibilidade do executivo ter capacidade de propor uma agenda e de ter capacidade de governar, atraindo o legislativo para dentro do seu arcabouço. Observando que, nesse caso, no nosso caso, nós somos um país que importamos o sistema político norte-americano e o sistema jurídico europeu. Né? A gente tem um caso híbrido. Né? O sistema político é norte-americano, o sistema jurídico é europeu, e esse hibridismo ele poderia, de certa forma, gerar algum tipo de curto-circuito, né, no funcionamento do nosso sistema. Essas precauções foram estabelecidas no texto constitucional e aqui e ali a gente ainda vê um pouco alguns problemas. Na verdade, bastantes problemas, né? É o que a gente chama na ciência política de presidencialismo de coalizão. A gente não consegue, no Brasil, eleger um presidente que ele, a partir do seu partido, ele consiga governar sozinho, como é muito comum em países europeus de cunho parlamentarista. Aqui no Brasil, os presidentes eles precisam formar coalizões para governar. Então, o presidente que formou uma coalizão mais tranquila foi o Fernando Henrique, no início, né? Vamos pensar que Collor, com 2 anos, não dá para a gente fazer uma coisa mais analítica, mas Fernando Henrique conseguiu, à época, com 4 partidos, criar uma base parlamentar que lhe dava espaço até para produzir emendas constitucionais, e fez isso no primeiro e segundo governo. Foi o único presidente dessa nova, vamos chamar a nova república, república nova, como diria Sarney, ou é o contrário, enfim. Ele foi o único presidente a ganhar 2 eleições em primeiro turno, né? O que mostra a força dessa coalizão do executivo com o legislativo. Aí depois o sistema ele começa a degringolar um pouco. Você vê o Fernando Henrique ele governou com a média de 4, 5 partidos. O Lula, 1 e 2, já governou com a média de 8 a 9 partidos, né? E depois Dilma aumenta de 11 para 13. E aí se instaurou a crise, porque governar um país com uma coalizão tão grande, o custo de transação ele bate nas alturas e isso termina inviabilizando o governo politicamente. Mas, enfim, o que é que me interessava? Eu estou dando um pouco o aparato do sistema político. Como cientista político, a gente se preocupa com o processo decisório e tomada de decisão. E o que a gente via, o que eu via muito, e alguns colegas meus da época também partilhavam das mesmas angústias, era que os cientistas políticos muitas vezes observavam esse sistema sem interagir com o judiciário. Era como se o sistema político ele se
fosse estanque a relação executivo-legislativo. E, com o tempo, né, todos aqueles poderes atribuídos ao Supremo Tribunal Federal, eles foram se azeitando, foram dando contorno. Então, os ministros, vejam, imagine que boa parte dos ministros que ingressaram nessa nova era eram ministros indicados pelos militares. Então, eram ministros extremamente autocontidos. Com o passar do tempo, essa autocontenção ela foi perdendo força e cada vez mais o presidente se diz, basicamente, vamos chamar aqui, um conjunto de indicações depois de Fernando Henrique, tirando aí duas indicações de Bolsonaro, um conjunto de indicações para o ministro do Supremo, eles vêm do lulopetismo, né? Ou seja, da influência de Lula e do PT em indicar esses ministros. Então, houve aí um processo de mudança, né? Do perfil e da perspectiva de atuação desses ministros, que começam a estabelecer também uma nova cultura de julgamento, uma nova perspectiva de sociedade, e tudo isso criou mudanças significativas. E, dentre essas mudanças significativas, a principal foi a interação com o próprio sistema político. Como eu disse já anteriormente, nós temos um modelo, que é o presidencialismo de coalizão, que ele é muito fragmentado. Você tem vários partidos, nós temos quase 30 partidos, dos quais, para se governar, você tem que interagir hoje com 8 a 10 partidos. Essa hiperfragmentação, ela gera dissenso. E esse dissenso, dado ao tamanho da nossa Constituição e a capacidade de cobertura que ela dá sobre quase todos os aspectos da vida pública, eles ampliam a possibilidade da Corte entrar no jogo do processo decisório da política. E é isso que vem acontecendo com muita frequência, mas com muita frequência mesmo. Eu diria que, no início, as ações diretas de inconstitucionalidade foram uma espécie de termômetro por onde cientistas políticos e juristas que são mais focados nos trabalhos empíricos, né, observaram o aumento dessa ebulição, né, entre judiciário, executivo e legislativo. Porque as ações de inconstitucionalidade, já na época de Fernando Henrique, que era um presidente, vamos nomenclaturar assim, forte, porque ele tinha uma base aliada de 4 partidos que lhe dava possibilidade de fazer emendas constitucionais, mas já na época de Fernando Henrique, ele teve reveses importantes na Corte. Reforma administrativa, reforma previdenciária e outras pequenas reformas que foram impactadas e tiveram sucesso no Congresso, no processo de emendamento, mas foram barradas na Suprema Corte. Então, esses fatos me chamou a atenção e chamou a atenção de várias outras pessoas para que era necessário incluir dentro da lógica de compreensão da tomada de decisão no Brasil o judiciário. E eu acho que hoje ninguém tem dúvida disso, absolutamente isso é claro e evidente, mas à época, eu estou falando quase 30 anos atrás, isso não era tão evidente assim. Havia uma percepção de que a Corte Constitucional Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, ele permanecesse autocontido, embora as evidências apontassem em sentido contrário. Todas as evidências empíricas que a gente observava, eles apontavam em sentido contrário. Vou dar só um pequeno exemplo do poder da nossa Corte, né? Ela tem poder de Corte Constitucional, que ela julga a constitucionalidade abstrata e recursal a constitucionalidade em concreto, né? Ela pode julgar em recursal. Ela é praticamente, eu diria, revisora de todo o sistema positivo brasileiro, desde que haja algum tipo de conflito constitucional, e termina por haver, eu diria, quase sempre. Ela é o árbitro do sistema eleitoral brasileiro, ou seja, ela preside e também vice-preside
o Tribunal Superior Eleitoral. Ela também faz parte do sistema de correição de toda a justiça, quando preside, também vice-preside o CNJ, entre outras atribuições. E ainda é Tribunal Penal de Autoridades de primeira linha. Então, não existe em nenhum lugar do mundo uma corte com tamanhas prerrogativas, com tamanhas competências e com tamanho poder, que torna ela uma peça-chave dentro do sistema político brasileiro, se a gente for ver dentro da perspectiva de tomada de decisão e também para onde vai, né? Quais são os contornos que vão se dar para o país para frente, isso passa necessariamente pela Corte Brasileira. Há alguns casos desse tipo na literatura, tem um jurista inglês, o Alex Tom Sweet, que estudou a Alemanha e França, e ele aponta que, claro, são tribunais muito mais contidos que o Brasil, não há nem comparação de longe, mas quando ele observa algum tipo de fenômeno lá, que para alguns temas, essas cortes elas são bastante ativas, funcionando quase como se fosse uma terceira Câmara Legislativa especializada. Eu sempre gosto de parafrasear ele, dizendo que a Suprema Corte Brasileira também vem funcionando como terceira Câmara Legislativa, só que não especializada, porque ela atua em diversos frontes, de diversas formas, sob diversos institutos jurídicos que são estabelecidos. Enfim, acho que esse pontapé inicial para a gente interagir. Grande Hernani. Então, agradecendo e começando a colocar algumas questões assim que, ao meu ver, são bem significativas. Por exemplo, não sei se gosta de futebol, mas no hino do Vasco e no hino do esporte, as pessoas pensam que é casar, 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 casar. Não é. É casaca, casaca, casar, casar, casaca. Por quê? O casaca era visto como um civil que tinha poderes. Então havia, e é isso que eu insisto, como, digamos assim, um elemento comum entre a Constituição de 88 e as constituições até anteriores à República de 1824. A gente tem uma tensão muito forte entre uma estrutura de poder concentradora, os militares, e não é apenas 64, não é apenas Vargas, mas uma estrutura que vem de Deodoro da Fonseca, ou mesmo anterior, que praticamente fez o Pedro I abdicar. E essa estrutura concentradora tem forte cunho positivista, ou seja, Augusto Conte acreditava que o homem tinha estágios. E o estágio mais avançado era o estágio da ciência. A ciência estava com os militares. E, de algum modo, se a ciência estava com os militares, o governo era um governo científico. Os militares acreditavam que, portanto, poderiam levar o governo de uma maneira positivista e até com ditadura, porque a ditadura não era vista por Conte como alguma coisa negativa, o que é visto por quase todos nós, pensou. Não é? Mas do outro lado tinha um casaca, o civil. Mas o civil, a descentralização não era do povo. A descentralização era das oligarquias, ou seja, estados dentro de estados. Então, as oligarquias políticas, a federação representa a força da oligarquia. Então, quando a gente tem um Supremo Tribunal Federal que seja organizado a partir da Constituição de 1891 ou 37, a gente tem sempre essas duas forças muito presentes. Ou a força dos militares, que tem uma percepção de poder kantiana, ou a força das oligarquias locais, a força das guardas nacionais, que vieram, de algum modo, para contrabalançar, contraditar o judiciário. Então, nós temos em todos os Supremos Tribunais Federais essa composição, ou a partir dos militares ou a partir de oligarquias locais. O que é que tu achas? O casaca aí como oligarquia local? Ou nós temos o casaca civil ou nós temos o militar no Supremo Tribunal Federal? O que é que tu pensas a respeito disso? Dessa hipótese?
Então, o Zé Murilo de Carvalho, ele tem uma tese muito interessante sobre a construção do Estado brasileiro, né? Ele diz que o Estado brasileiro ele foi erguido sob três grandes ofícios, né? Os padres, os militares e os homens das letras jurídicas, né? E ele desenvolve um argumento muito profícuo nesse sentido. E, de certa forma, se a gente pensar na própria instauração e funcionamento organizacional, né, da distribuição das terras, como isso foi feito, uma parte significativa desses, de pessoas que integraram esses ofícios que se tornaram essas oligarquias, né? Ou seja, eles eram militares que recebiam terras de prebendas pelos seus serviços. Eram muitas vezes juristas que, para exercer funções em lugares muito remotos, também recebiam terras de prebenda. E tudo isso foi constituído, vamos dizer assim, durante séculos, né? 200, 300 anos. E essa perspectiva de que eu diria, bastante distante, né, de um governo centralizado, que só veio acontecer basicamente quando a coroa vem para o Rio de Janeiro, gerou aí um grau de independência de funcionamento e de percepção de país que essas oligarquias tinham no Brasil muito forte. Vou dar um exemplo. Aqui em Pernambuco, durante muito tempo, tivemos a permanência dos holandeses. Durante muito tempo, sem a intervenção quase que nenhuma da coroa portuguesa, que só foi se interessar quando descobriu que eles conseguiram, de alguma forma, trazer prosperidade para a região. Então, essas disputas, elas são, de certa forma, do meu ponto de vista, compostas, né, com o tempo, a partir do momento que o Estado brasileiro vai se institucionalizando, ele vai criando, por exemplo, a própria justiça, a criação da justiça no Brasil, ela tem a sua primeira sede de tribunal em Salvador, e depois ela vai se espalhar para todo o país. A gente inicialmente vai ter um juiz de paz, né, e depois isso vai se estruturando como sistema de justiça, que vai ser um braço que funciona como uma espécie de cimento do Estado brasileiro. Uma coisa interessante desse processo é que a colônia portuguesa ela teve um processo de formação de elites muito distinto das colônias espanholas. Enquanto as colônias espanholas elas construíram as suas primeiras universidades, né, para a formação em loco das elites, 200 anos antes do Brasil, ou seja, eles começaram a construir as universidades em 1600, 1650, 1700, nós só vamos fazer isso, né, em 1800. Mas aí eu te pergunto, Hernani, talvez o processo não seja inverso, porque, por exemplo, no Brasil nós estabelecemos escolas quase que imediatamente após o descobrimento, né? Então nós não tínhamos universidades, mas nós tínhamos escolas, os jesuítas. Não dá para esquecer a presença dos jesuítas entre nós. Então nós tínhamos escolas, embora não tivéssemos universidades. Não seria esse um processo mais adequado? Ou seja, de que adianta nós não termos o ensino básico, o ensino fundamental, efetivamente de qualidade, e nós termos universidades que efetivamente vão sofrer com essa deficiência dos ensinos básicos e fundamental? Será que o mais importante seria isso, a universidade, ou será que o mais importante seria o ensino básico e fundamental? Eu falo isso, inclusive, em razão de uma resistência, porque Pedro II, é engraçado isso, 1789 foi a Revolução Francesa, e ele fez o aniversário de 100 anos em 1889. Meio estranho, um monarca fazendo aniversário de 100 anos de uma república francesa. Aliás, ele terminou a vida dele na França. Ele tinha uma admiração pela república, mas ele não tinha uma admiração pela federação, porque ele dizia, olha, para a gente ter uma federação no Brasil, um país tão assimétrico, é necessário nós termos uma educação de base, uma educação fundamental. E nós não temos essa educação. Isso vai permitir
que as oligarquias já existentes e formadas, já bem estabelecidas, elas tivessem a possibilidade de se manter em uma federação com um sistema educacional básico tão frágil. E isso talvez, pode concordar ou não, mas isso talvez traga um outro problema, que é o que eu queria que nós também discutíssemos no Supremo Tribunal Federal. Porque os requisitos são reputação ilibada e notável saber jurídico. Já colocamos no Supremo, na época de Floriano, pessoas que não eram sequer formadas em direito. Não é? Será que nós temos essa. Será que as oligarquias de todos os tipos têm uma preocupação, ou tiveram uma preocupação, de colocar pessoas no Supremo com notável saber jurídico, né? Porque, em princípio, o saber jurídico notável vai iria até além um pouco da formação universitária. Não é? E nós verificamos que, durante a história do Supremo, nós, não apenas hoje, nós tivemos umas certas inserções estranhas de pessoas que não tinham nem formação jurídica, de pessoas que não eram compatíveis com concursos públicos, né? Não havia uma certa carreira. E aí eu te pergunto, normalmente nos cargos públicos nós temos três sistemas de ingresso. Nós temos um sistema de concurso, pode ter lado positivo, lados negativos, mas é um dos sistemas. Nós temos o sistema da indicação, e o brasileiro, o Brasil não é de agora. Há muito tempo ele é muito forte na indicação. A indicação não tem muita preocupação com requisitos. A educação tem uma preocupação com a força política que efetivamente se possui. E a eleição. Nós também já tivemos, com relação às eleições brasileiras, muitos problemas. Basta lembrar, na República Velha, há uma história que se coloca que o eleitor, e não era todo mundo que, a Constituição de 1891 dizia que só poderia votar o homem, mulher não votava, de 1891, a mulher não votava, e desde que não fosse analfabeto, quase toda a população era analfabeta, então poucas pessoas votavam. E aí um eleitor chegou e disse, mas coronel, eu votei em quem? Aí o coronel responde, o voto é secreto. Veja. Então, se nós temos três maneiras de indicações para cargos públicos. A indicação, quem tem força política não se preocupa em cumprir com os requisitos do cargo. Nunca se preocupou tanto assim. A eleição, mas a eleição colocada sob permanente suspeita, né? Vargas prometeu respeitar o resultado das eleições e não respeitou. Reconheço que pode ter havido fraudes de parte a parte, né? E o concurso público, né? O concurso público que muitas vezes também, pela discussão do que é mérito, o que é meritocracia, também colocado em xeque no Brasil. Então, será que o que é que tu achas dentro desses três sistemas de escolha na história que o Brasil possui? Qual seria o sistema mais adequado? O sistema da indicação, o sistema da eleição ou o sistema que de algum modo do concurso público? Essa é uma boa questão, até porque a gente estamos discutindo agora, provavelmente, outra indicação para o ministro Supremo, né? Então, um debate muito grande sobre isso já no Brasil. O primeiro ponto, assim, no meu ponto de vista, dentro de uma sociedade onde a gente tem muita influência política, né? Muita influência política local, acho que o concurso ele foi uma coisa importante. Ele foi estabelecido por Getúlio Vargas na década de 50, e em toda a América Latina, o Brasil foi o primeiro. Nosso vizinho, Argentina, só em 94, ele obrigou que todas as indicações fossem feitas por concurso. Então, há um diferencial no Brasil nisso, em termos de estruturação do Poder Judiciário. O concurso ele dá uma certa legitimidade de atuação do magistrado. Isso tem o respeito da sociedade, isso caracteriza bem, no meu ponto de vista, uma boa opção. Agora, quando a gente vai pensar nos tribunais, isso não funciona assim, né? A gente importou um pouco o modelo norte-americano e as indicações são feitas pelo presidente. Nos Estados Unidos, né, que foi o nosso espelho, nós tivemos dois presidentes que indicaram muitos ministros. O primeiro foi George Washington, e quando instaurou a corte, ele indicou 9, aí depois indicou mais 2.
porque um morreu, o outro desistiu, enfim. Lembro que naquela época a corte norte-americana era a corte de uma fazenda, de uma grande fazenda, né? Porque o país ainda estava, enfim, nesse período talvez o Brasil ainda fosse, talvez fosse mais desenvolvido que os Estados Unidos. Depois que eles deram o up. E teve o outro presidente, foi Franklin Delano Roosevelt, que indicou 8 ministros. E o Franklin Delano Roosevelt, quando indicou 8 ministros, foi uma das causas que levou, e governou de 33 a 45, salvo engano, foi uma das causas que levou à emenda constitucional que limita o número de, de eleições que um presidente, de que um cidadão norte-americano pode concorrer para a presidência. Então, Delano Roosevelt foi presidente por quatro vezes. E, ao indicar muitos ministros, tiveram outras críticas, claro, não foram só essas, mas a crítica que se fez é que a corte teve uma dominância por algumas décadas por parte do partido do presidente que os indicou. Isso gerou um debate público e foi criado um mecanismo de controle, já que a corte, ela, na perspectiva norte-americana, e mesmo da teoria, né, que fala sobre esse processo de indicação, ela deve, de certa forma, que a indicação do presidente significaria uma representação política de um grupo, né, político ideológico. Então, se você engessa isso, você torna a corte muito distinto do que é a própria sociedade. Isso geraria um grande problema do ponto de vista da legitimidade dessa corte estar atuando nesse aspecto. Enfim, as teorias debatem um pouco essa questão. No Brasil, eu acho que a gente está vivendo um período um pouco parecido. A gente vai ter agora, vamos dizer assim, acho que é a oitava e a nona indicação do presidente Lula, só que se a gente contar o Lula, o petismo, isso vai para 13 ou para 12 ministros Atual indicados. são 11, né? Do presidente atual já seriam 11. Né? Do Então, presidente atual. isso. Não, eu acho que ele e Dilma não são 11. Aí Ele e Dilma. chega a ultrapassar. Quer dizer, considerando não os presentes no Supremo, mas aqueles que já se aposentaram, inclusive. E mais considerando que, enfim, mas de todo jeito, esse percentual de indicações, ele já gera uma dominância muito forte para o futuro. E eu acho que a gente tem que começar a discutir alguns mecanismos para, não para impedir, mas para mitigar. Um é limitar, que os Estados Unidos fez, né? Limitar a presidência da República apenas por um processo, uma vez, a reeleição por uma vez, né? Seria um mecanismo. O outro mecanismo seria, talvez, subir para uma indicação qualificada no Senado, que faria com que o presidente negociasse de forma mais atenta à posição, né? Enfim, em vez de ser 40%, 50% mais um, que fosse de 2/3 ou 3/5 a sabatina no Senado. Outra forma também de mitigar é você elevar a idade, né? Nos Estados Unidos, eu estive lá em 2009, eu fui para um evento não, fui para um curso na Universidade de Brown, e foi no dia da nomeação da ministra Sotomayor, que foi a primeira ministra mulher latino-americana indicada, de raiz latino-americana, ela é americana, claro, de raiz latino-americana indicada para a corte. E eu fiquei impressionado com o debate público em torno da indicação. Todas as televisões norte-americanas estavam discutindo isso. Havia um pente fino enorme. Até viajaram para o país dela para ver os antepassados, quem era, onde ela estudou, o que é que ela fez. Enfim, uma coisa que nem de perto nós conseguimos fazer aqui. E aí o que me chama a atenção é que a Suprema Corte norte-americana tem menos poder do que a Suprema Corte brasileira.
Então, lá há realmente um controle muito forte sobre as indicações, há um debate muito sério no Senado sobre essas indicações, porque eles sabem que esse ministro, depois que indicado lá, ele vai sair quando ele quiser, ou quando ele morrer. Porque lá não tem aposentadoria compulsória. E isso eles levam muito a sério, e eu acho que nós aqui no Brasil precisamos começar a pensar a corte como um elemento fundamental na tomada de decisão. E se ele é um elemento fundamental na tomada de decisão, elementos de legitimidade, de representação, também devem começarem a ser observados. Caso contrário, a gente vai, enfim, talvez entrar aí, já estamos entrando, né? Aliás, eu tenho um projeto que estuda isso, né? Opinião pública e poder judiciário. A gente começa a observar uma queda significativa da confiança por conseguinte, da legitimidade das funções desenvolvidas pela Corte e pelo sistema judicial brasileiro perante a população. Esses números, infelizmente, têm caído significativamente. Então, Hernando, veja bem, normalmente se fala que os cargos técnicos podem ser vitalícios, mas os cargos políticos, dentro de uma democracia, devem ter mandatos. Então, um Supremo Tribunal Federal, uma Corte Suprema, como chamava a Constituição de 34 aqui no Brasil, não é? Se é um cargo político, dentro de uma democracia, deveria ter mandato, esse é um primeiro ponto que eu te pergunto. Você acredita que a existência de mandatos para cargos políticos não seria tipo de uma democracia? E, no caso do Supremo Tribunal Federal, estaria sendo, hoje em dia, mais um órgão político do que um órgão técnico? A primeira pergunta. E a segunda pergunta, Ronald Dworkin, que teve um espaço muito grande nos anos 80, ele chegava a dizer que entre uma passeata de milhares de pessoas e a escolha de um ministro para a Suprema Corte, era mais fundamental você trabalhar com a escolha de um ministro para a Suprema Corte. Uma passeata de milhares de pessoas não vale uma nomeação para a Corte Constitucional, se for o caso, para a Corte Suprema, se for o caso. E eu faço essas duas perguntas. Cargo político, necessariamente, dentro de uma democracia, deve ter mandato? Seria o caso do Supremo. E a segunda colocação, é muito mais importante a escolha de um ministro de uma Corte Suprema do que passeatas enormes que sejam feitas dentro do país. Como professor de ciência política, eu queria te escutar. Hélio, primeiro, eu citei várias possibilidades de você mediar esse poder da corte, né? A gente pode diminuir as indicações, é, limitar a reeleição do presidente, a gente pode aumentar o quórum no Senado, a gente pode aumentar a idade dos ministros. Eu esqueci desse. A gente também pode estabelecer mandato por tempo para os ministros da corte. Veja, todas as cortes constitucionais europeias estabelecem mandatos. A portuguesa tem mandato, a espanhola tem mandato, a francesa tem mandato, exceto para quem é ex-presidente, que é vitalício, no Conselho francês. Então, o alemão tem mandato. Então, por quê? Enfim, entre outras coisas, porque essas instituições elas têm uma capacidade de, é, de tomada de decisão hoje cada vez mais clara e evidente. E por isso, elas não devem representar um determinado grupo político, ou determinada visão, ou determinada filosofia no tempo. Ela tem que estar aberta, ela tem que ser porosa a essas mudanças. Caso contrário, mais uma vez, eu insisto, a gente vai entrar em problemas de legitimidade. Quando tem problema de legitimidade em qualquer instituição, que a gente denomina como instituição política, isso vai gerar conflito. Hoje, nós temos um país altamente polarizado, com a corte, que cada vez mais representa uma parte, eu diria, menor de um grupo polarizado. E isso, claramente, não é muito bom para a democracia. E eu acho que o Congresso, a opinião pública, acho que os próprios ministros que lá estão, eles têm essa compreensão, eles sabem disso.
mas há um certo receio com relação à mudança. Ou seja, que tipo de mudança vai ser feito? Que às vezes se muda para pior, né? Então você não pode abrir também o espaço para uma mudança sem haver um grande debate, uma negociação sobre esses aspectos. Eu acho que hoje o Brasil já está maduro, a nossa democracia, nossas instituições já estão maduras para perceber isso. É claro que aqui e ali vai ter um ministro mais reticente à mudança, mas pelo menos o que eu acompanho dos ministros, há um entendimento nesse sentido. E a outra sua pergunta foi se, eu já esqueci. Ronald Dworkin, né, Sim, né, de grande realce, teve um sucesso imenso nos anos 80, nos anos 90, né, conjuntamente com Alf Ross, falava sobre essa questão que às vezes as pessoas fazem passeatas, milhares e milhares de pessoas, e não percebem que a nomeação para um juiz de uma Corte Suprema pode ser mais importante do que a passeata. Então, um momento de nomeação de um juiz para a Corte Suprema, às vezes não catalisa a preocupação popular, que se faz passeatas, faz muitos movimentos por outros motivos, mas nunca houve, digamos assim, essa percepção no Brasil que Ronald Dworkin falava, ou seja, às vezes a mobilização popular ela pode imaginar que é muito importante, mas ela é menos importante do que a escolha de um ministro do Supremo com o poder que ele efetivamente possui. E aliado a isso, essa colocação de work, eu te pergunto com relação ao que se faz na Europa. Aqui no Brasil, nós temos sempre o presidente da República indicando, vai ao Senado, que não tem a mesma postura dos Estados Unidos, costuma aceitar. Houve já rejeições no passado, citamos Floriano Peixoto, né? Pois bem, mas poucas, poucas. Aí eu te pergunto o seguinte: será que também o Congresso Nacional não poderia ter essa possibilidade de indicar, né? Além do presidente da República, do Congresso Nacional, será que a gente não teria também a possibilidade de ver outras instituições indicando? Eu lembro a Itália. Eu lembro o caso da Itália, por exemplo. Ou seja, uma pessoa pode ser, como você, professor universitário, ficar um período, um mandato como ministro do Supremo Tribunal Federal, e então, ao terminar o mandato, volta a ser professor universitário, ou volta a ser juiz, ou volta a ser membro do Ministério Público, dizer, mas Hélio, isso é um absurdo. Olha, isso ocorre na Itália, isso ocorre no Brasil. Né? Por exemplo, nos tribunais, no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral, há mandato. E a pessoa é advogada, continua como advogada. Não é? Na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, há mandato. E a pessoa continua como sendo juiz. Quer dizer, não é uma coisa que não só ocorre na Itália, também ocorre no Brasil. O que é que tu achas? A questão de a população ainda não ter percebido a importância que é a escolha de um juiz da Suprema Corte, até mais importante do que fazer passeatas de milhares e milhares de pessoas, reivindicando o que é que seja. E também sobre as origens dessas indicações, acaso seja o melhor caminho a indicação. não, veja, isso com certeza. Eu acredito que a gente tem começado a perceber isso de forma mais forte nos últimos anos. Eu acho que, por exemplo, quando eu comecei a fazer direito, ninguém sabia, pouquíssimas pessoas sabiam quem eram os ministros da Suprema Corte. Hoje, eu garanto a você, é mais fácil uma pessoa chamar, inclusive pelo nome carinhoso ou não, um ministro supremo, mas sabe quase a escalação perfeita dos 11, do que, por exemplo, escalar a seleção brasileira. Então, houve uma mudança gigantesca. A corte hoje é vitrine, e é vitrine que leva muitas pedras. Agora, com relação ao Donald Duck, tem um camarada, Jeremy Goldron, ele escreve e dialoga um pouco do Dworkin, mas vai no sentido inverso, né? Ele vai dizer que é, é, ele concorda com alguns aspectos do argumento dworkiano, mas ele também levanta a hipótese de que essa perspectiva dworkiana legitima a atuação dos tribunais a ultrapassarem os limites de sua jurisdição e adentrarem na jurisdição alheia. Entenda-se executivo e legislativo. Isso é um perigo, porque o custo disso é você ter que brigar por voto. E o juiz não briga por voto. Então, se ele não briga por voto, ele deve ficar no lugar que ele tem que ficar. Caso contrário, a gente vai corre o perigo de politizar demais
os tribunais. E com relação à rotatividade institucional das indicações, é também uma possibilidade. Não só Itália, mas Portugal, Espanha, Alemanha, salvo engano, França, há uma rotatividade das indicações. Uma parte uma vez é do parlamento, outra vez é do presidente, outra vez é do primeiro-ministro. Em Portugal, Espanha. E essa rotatividade, ela me parece benéfica também, porque ela traz mais inclusão, mais diversidade, mais pluralidade para a composição dos ministros, impedindo que eles fiquem sendo indicados por uma força política específica durante muito tempo, como aconteceu nos Estados Unidos com o Delano Roosevelt, como está acontecendo no Brasil agora com o lulopetismo. Isso, no meu ponto de vista, não é bom para a democracia. Não tem nada a ver com questões partidárias, é simplesmente uma questão institucional. Se fosse outro grupo político, eu estaria dizendo a mesma coisa, porque isso termina você fossilizando demais a perspectiva política, ideológica, cosmovisão do mundo, que isso termina influenciando a própria dinâmica do que vão ser as decisões futuras dos juízes, né? Veja bem, em Portugal, você citou há pouco, né? Existem juízes cooptados, ou seja, existe um determinado número de juízes de carreira. Então, há a necessidade de, no caso, no caso de Portugal, nós temos o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Administrativo e a Corte Constitucional. Então, no Supremo Tribunal de Justiça são juízes, o Supremo Tribunal Administrativo é equiparado a juízes, mas na Corte Constitucional existe um determinado número, 6, de juízes cooptados, juízes de carreira, mas juízes que realmente fizeram concurso para se habilitarem. Aqui no Brasil, nós só temos um juiz de carreira na composição atual do Supremo Tribunal Federal. E há, inclusive, juízes que tentaram fazer concurso e não foram aprovados na primeira etapa do concurso de juiz. O que é que tu achas da participação também na Corte Constitucional de juízes de carreira, como em Portugal, por exemplo? Inclusive, eu acho que esse foi um grande debate da reforma constitucional de 2004. Havia um dispositivo, né, que, não sei se você lembra, a deputada Zulaie Cobra, que ela foi a relatora da emenda, e ela sustentava vários aspectos, defendeu várias mudanças. Obviamente, essas questões não avançaram muito, mas um dos elementos que ela defendeu foi uma espécie de cota, né, para que esses ministros, na verdade, não os ministros da Suprema Corte em particular, mas cota para os tribunais superiores serem preenchidas por magistrados de carreira. Mas isso não passou, isso não foi aprovado no Congresso, esse elemento foi suprimido. Veja, eu acho que deveria ter algum tipo de controle sobre isso. Eu não sei se necessariamente ser magistrado, mas que deveria ter um controle de experiência de vida, que essa reputação, não é reputação, é notável saber jurídico, ou notável saber sobre problemas, ela fosse realmente tivesse um indicador mais claro. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, nos países europeus em geral, dificilmente você verá uma pessoa sendo indicada para uma corte de tamanha relevância com menos de 60 anos. Talvez 55 ainda você veja muita gente sendo indicada, mas menos que isso é improvável. Há uma estratégia que foi adotada por Bolsonaro e agora vai ser adotada por Lula, de indicar ministros muito jovens. E eles estão de olho o quê? Na dominância político-ideológica. E isso é muito ruim para o Supremo como instituição e é muito ruim para o país, porque essas dominâncias... Imagine você ter um juiz da Suprema Corte que passe 30 anos naquela cadeira. É muito poder, muita... Enfim, eu acredito que há possibilidades de a gente reformar e repensar essa dinâmica a tornar isso mais plural, mais participativo, inclusive com outras instituições, né?
Então, em Portugal existem os juízes cooptados e vem funcionando. É claro, os juízes de carreira, né, que têm presença na Corte Constitucional. É claro que tudo é muito novo, né, porque a gente pode imaginar que as cortes constitucionais são historicamente muito antigas. Não são, porque embora com que nos anos 20, né, nós tenhamos um acordo constitucional austríaco, controle de constitucionalidade concentrado, né? Isso teve uma ruptura muito forte na Segunda Guerra Mundial e só retornou lá por volta dos anos 60 e, sobretudo, a partir, no meu caso de Portugal e Espanha, dos anos 80. Então, ao que começa a existir Corte Constitucional a partir dos anos 80, não tem tanto tempo assim. É algo que está em construção. E aí eu te pergunto, olha, Portugal tem um acordo constitucional do início dos anos 80, a Espanha também. O Brasil está aí com a Constituição de 88, você falou a fundação do Poder Judiciário, a gente pode concordar ou não, mas muito importante a Constituição de 88. Será que essa Corte Constitucional, ela não está também em construção? Ou cláusulas pétreas já tratariam de evitar qualquer mudança na estrutura dessa Corte Constitucional? Porque, ao que parece, embora as cortes constitucionais sejam recentes na história mundial, né, anos 80 para cá, embora existissem nos anos 20, mas houve uma interrupção muito forte com a Segunda Guerra Mundial, né, eu acho que há uma tendência dos ministros do Supremo considerarem não apenas a ampliação dos seus poderes, mas como qualquer alteração no Supremo, algo, ser vista como algo que violenta o artigo 60, parágrafo 4º, violenta cláusulas que seriam inalteráveis do texto constitucional. Em Portugal se chama núcleo duro, seria um núcleo duro. Será que realmente é um núcleo duro mudar, por exemplo, o número de ministros do Supremo Tribunal Federal? Dado que a nossa história não tem uma tradição de 11, como a gente mostrou vendo Constituição a Constituição. Será que isso seria uma violência a cláusulas pétreas e, portanto, não se pode mexer no Supremo Tribunal Federal? Essa é uma pergunta que te faço. E uma outra pergunta, ainda mais, digamos assim, forte. Nós atualmente temos, a gente está falando de Montesquieu um pouco, né? Separação de poderes, legislativo, executivo, judiciário, cada poder exercendo a sua função precípua, não é? Em tese, o judiciário não teria por função primacial legislar, mas aí a gente teve o CNJ com uma atuação muito forte nesse sentido, inclusive com a composição dos tribunais, porque para preenchimento das vagas existem leis, né? Lei Orgânica da Magistratura Nacional, existe a Constituição, mas a partir de princípios o CNJ está encontrando vagas exclusivamente para mulheres, não é lei, né? Exclusivamente para mulheres, exclusivamente para pessoas negras. Não. Então, o CNJ, não a partir de lei, porque poderia ser uma postura, talvez, do Congresso Nacional, mudando a Constituição, não é? Ou mudando mesmo a lei orgânica da magistratura, mas ele está legislando. Ou seja, o judiciário ele vem com uma postura muito proativa. Alguns chamam isso, essa postura do CNJ, essa postura do próprio STF, de ativismo judicial. Né? Então, será que esse ativismo judicial ele funciona tanto para ampliar a competência quanto também para dizer, olha, não pode alterar as nossas competências mínimas, a nossa organização não pode ser mudada. Então, essa é uma colocação que te faço antes de falar sobre um outro modelo que não de Montesquieu, que é o modelo chinês. Nós fizemos recentemente uma live sobre o modelo do judiciário chinês. Será que nós poderíamos também caminharmos para um outro modelo completamente diferente, que esse pautado na Constituição de 1991, modelo norte-americano, modelo europeu? O que é que tu acha? Essa, digamos, a primeira pergunta. Cláusulas pétreas, não se pode mexer no Supremo Tribunal Federal? Será que o Supremo vai concluir isso? E se concluir, o que fazer? Então, esse é um debate interessante. No meu entendimento, você veja, a Corte Constitucional Brasileira, o Supremo Tribunal, ele julga a constitucionalidade de emendas à Constituição, né? Isso não é uma coisa comum. Vários tribunais constitucionais no mundo inteiro, eles não vão julgar a a legalidade constitucional de um ato do legislativo que está mudando a Constituição, porque isso não caberia a ele fazer, já que ele estaria reinterpretando ou reconstruindo o papel do constituinte originário.
Posso Então, eu emendar acho só um pouquinho, emendar só um pouquinho? Bem, que foi. talvez a peculiaridade do nosso Supremo Tribunal não seja dizer que a norma seja inconstitucional, às vezes até emenda, mas dizer mais. Às vezes, o Supremo Tribunal Federal, ele diz que uma norma é inconstitucional e ele legisla. Coloca uma norma no lugar e diz que essa norma estará no lugar até que o Congresso Nacional venha legislar daquela maneira. Então, perceba, além de legislador negativo, dizer que uma norma é inconstitucional, ele está funcionando cada vez mais como legislador positivo. Não é? E mais, dizendo, porque de repente o Congresso Nacional pode não ter legislado daquela maneira porque não quis. Silêncio Não, eloquente, não é verdade? concordo plenamente com você. Esse é cada vez mais um tipo de ação que a nossa corte vem, enfim, se cumprindo esse papel que muitas vezes é muito questionável, não só com relação ao que está dito na teoria, ao que foi pensado nos desenhos institucionais que ela foi criada. Se você ler para que vai servir a Suprema Corte nos Estados Unidos, que está lá escrito nos federalísticas, e depois todas as discussões de reforma desse papel nos Estados Unidos, o Brasil foi para um caminho diametralmente oposto. Ele copiou tudo, mas seguiu para o outro lado. Por questões eu chamo, eu digo, a gente debate na ciência política, chama isso de autoempoderamento. Então, a corte, ela começa a tomar um conjunto de decisões, começa a criar jurisprudência, onde elas vão se autoempoderando. E como o circuito, né, de corte constitucional, ele não é estanque, ou seja, a Corte Constitucional brasileira, ela não está apenas adstrita à jurisprudência constitucional, ela está ela coordena as eleições, ela é corte correcional e ela é corte penal para as autoridades. Esse conjunto de atribuições lhe confere muito poder e lhe confere poder de impedir mudanças dentro da sua própria lógica de poder e de pertencimento. Mas, dito isso, eu creio que é equivocado essa lógica de achar que a Suprema Corte tem um poder que supera a legislação. Por isso que eu acho que a gente tem que ler mais Jeremy Waldron e menos Dworkin. Porque Jeremy Waldron ele vai justamente retrabalhar a visão do que são os parlamentos. A gente pode ter uma visão muito negativa do que é o parlamento, mas os parlamentos, eles são a unidade constitutiva da sociedade democrática ocidental, não são as cortes. Foi através das lutas desses parlamentares, buscando votos na Inglaterra, na França, na Alemanha, por aí vai. Depois chega na América Latina, na terceira onda de redemocratização, que nós se constituímos enquanto nação, enquanto país. Então, esse é um ponto que eu considero importante. Com relação ao CNJ, a questão eu creio que isso tem a ver com a própria dominância, ou seja, quando você estabelece um conjunto de magistrados que começam a pensar de forma bastante parecida e que eles estão muito antenados com determinado fragmento da população, eles começam a operar nesse sentido. Veja, eu não sou nada, não sou contra, sou a favor, etc. Mas isso é uma questão de representatividade. Uma pesquisa Quest que saiu recentemente mostrou que esse segmento, mesmo dentro do chamado grupo da esquerda, ele é cada vez menor. Então, essas questões são questões difíceis de você debater se você não tiver dados, se você não tiver números. E saiu até um artigo hoje na Folha de São Paulo tratando desses números, né? Dessa perspectiva da, da representatividade da corte em pesquisa recente da Quest. Ou seja, eu não sei se a Caiane vai tratar desse assunto, mas a tese era silêncio eloquente de um lado e lacunas de outro. Ou seja, às vezes o Congresso Nacional não legisla daquela maneira porque não quer legislar.
E aí caberia ao Supremo Tribunal, e caberia ao Supremo Tribunal Federal, ou ao Judiciário em geral, é, é, legislar de uma maneira que o Congresso Nacional não quis legislar, por mais que o nosso sentimento de justiça individual imagine que deva ser assim. Porque também o outro tem um sentimento de justiça que pode ser bem diferente do nosso. Né? Então não caberia retornar ao legislativo a tarefa principal de legislar, ou seja, o Supremo Tribunal Federal não poderia criar crimes, não poderia criar tributos, no caso específico, né, do meu grupo de pesquisa. E, de repente, o Supremo Tribunal Federal está violando essa regra, está criando crimes por analogia, criando tributos por analogia. Né? Então, isso seria uma preocupação. Claro que aí nós temos um problema, né? É saber se realmente nós estamos cumprindo Montesquieu, o que ele imaginava ser possível, o poder legislativo legislando, um executivo administrando, o judiciário e julgando segundo a lei. Ou a gente está numa etapa histórica de abandono, inclusive no Brasil, de Montesquieu, porque note, nós temos outros sistemas jurídicos que não o sistema ocidental. Nós temos, por exemplo, o sistema chinês. Nós temos o Supremo Tribunal Constitucional chinês, onde há um concurso muito sério, um concurso muito difícil, mas que escolhe 400 juízes. Então, enquanto nós temos nos Estados Unidos, já tivemos 5, 8, 9, atualmente 9 juízes da Suprema Corte, no Brasil já tivemos 16, e estamos com 11, né? Na Suprema Corte chinesa nós temos por concurso 400. Só que tem um problema. Se esses juízes que vêm de um concurso muito difícil, né? Se esses juízes decidirem contra o Partido Comunista Chinês, eles correm dois riscos. Primeiro, a decisão deles não prevalece, é mudada. E segundo, eles podem perder o cargo. Então, será que nós temos, portanto, não é apenas um sistema de vitaliciedade, existem vários sistemas para o Poder Judiciário. Até porque o Poder Judiciário é um poder recente, tem a idade do cinema. Não é? O Poder Judiciário, conforme no Ocidente nós encontramos, ele vem de uma situação muito singela. Ou seja, a gente tinha um monarca absoluto, o monarca absoluto podia tudo, podia decidir o que quisesse. Mas aí quem pode decidir tudo não quer decidir tudo. Então, algumas questões que ele não queria decidir, ele passava para os funcionários do rei. E esses funcionários do rei são a origem, na França, do poder judiciário. Só que isso também trouxe problema. Porque se eles eram funcionários do rei, quando o rei absoluto cai, e a monarquia absoluta caiu, como é que se vai confiar, não é? Como é que a Revolução Francesa, o que veio depois da Revolução Francesa, vai confiar, como é que Napoleão vai confiar nos funcionários do rei anterior? E isso gerou um problema, ao ponto de Napoleão dizer que a minha lei é clara, começar a fazer códigos e dizer, olha, e se não cumprir com a minha lei, se o juiz não cumprir com a minha lei, morre. Então, são várias alternativas. Eu não sei se Caiane levantou a mão e quer falar sobre o assunto que nós estamos conversando agora, Caiane. Então, acho que foi por engano. Então, eu te pergunto aí, será que nós estamos, assim como o Brasil está caminhando para o BRICS, né? Será que esse caminho não é apenas econômico? Brasil, Rússia, Índia, a África do Sul, China, Coreia do Norte, Venezuela. Será que a gente não estaria, de algum modo, caminhando para um outro sistema? O que é que tu acha? Seria viável nós abandonarmos o sistema que atualmente nós copiamos e estamos de algum modo adaptando, né? Esse sistema de Montesquieu, judiciário, executivo, legislativo, cada um com suas funções, tal. Será que nós não poderíamos também estar entrando economicamente no BRIC, mas também estarmos entrando do ponto de vista do poder judiciário também no BRICS? O que é que tu achas a respeito disso? Não, e a gente está, de alguma forma, alterando o sistema, o modelo que nós operamos, né? Pelo menos de início, lá atrás, se pensar no modelo americano como a célula mata, né? Isso não tenha dúvidas. Isso não tenha dúvidas. Duvido que a gente migre para o modelo chinês, por questões que você já mesmo tergiversou, que é a ausência de independência, a ausência de autonomia, os limites de atuação de um tribunal num país onde não viceja a democracia são claros e evidentes, né?
Aí o juiz está muito mais próximo de um aparato burocrático do Estado do que de um poder, necessariamente falando. Agora, qual tipo de mudança nós estamos fazendo? Eu diria que, se a gente pensar dentro da própria dinâmica do direito, né, a gente está, talvez, se tornando um híbrido, né, de, de justiça mais romano-germânica, calcada em decisões pautadas pelas codificações, e agregando a isso um grau, eu diria que sem precedentes, de decisões que vão, eu diria, fazer um novo precedente, né? Para fazer aí a cacofonia. Ou seja, a gente está um pouquinho importando, é como se fosse um misto de common law com civil law, onde os supremos tribunais, os tribunais superiores em geral, a Suprema Corte nossa em particular, tem um papel muito grande nisso, de criar, como você falou, criar jurisprudência nova. Não há legislação estabelecida pelo Executivo ou pelo Legislativo, o Supremo vai lá e dá uma decisão que aquela decisão, ou que a decisão que está por lá não vale, e ainda por cima emenda uma regra, um regramento, sem necessariamente estar estabelecido em alguma teoria, ou em alguma doutrina, ou em alguma jurisprudência de precedentes, mesmo em países como a Inglaterra. Obviamente, estamos aqui a construir um novo sistema, onde a Suprema Corte tem muito poder. A questão é se isso é sustentável do ponto de vista político. Esse é o ponto. Porque em todas as projeções que se faz, é óbvio que vai haver sobrestamento. Em algum momento, o Congresso vai se cansar, o Executivo vai se cansar. Um Executivo forte, com o Congresso apoiando, podem dar uma grande rasteira na Suprema Corte em determinado momento. Isso termina, de certa forma, prejudicando não só a instituição Suprema Corte em si, mas toda a lógica de funcionamento, de guarda de direitos fundamentais que a Corte protege, né? Mas, por exemplo, se os ministros do Supremo eles tiverem a oportunidade de participar de jantares, tiverem uma aproximação muito grande com o executivo, isso não seria a primeira vez no Brasil. Né? Por exemplo, Francisco Campos, um grande jurista, mas tinha uma aproximação muito grande com Vargas. Vargas chegou a ampliar o Supremo Tribunal Federal para colocar juízes simpáticos a ele. Não é? Então, se houver uma aproximação muito grande do Executivo com o Supremo, é claro que o Executivo não vai querer alterar essa estrutura, porque tem essa, digamos, essa identidade emocional com o Supremo, que já existiu no passado. Não é? Então, acho que talvez eu peça que você desenvolva um pouco mais essa análise, né? Antigamente havia um certo prurido, quer dizer, você não encontrava um ministro supremo, digamos assim, bebendo o ministro. Não sei se isso é uma coisa tão significativa, não se trata apenas de uma máscara, mas não se encontrava o ministro supremo na casa do presidente da República, né? Eu também repito, eu não sei se isso pode ser uma certa máscara, não encontrar, e agora, pelo fato de todo mundo ter celular, todo mundo gravar tudo, então todo mundo verifica um jantar na casa de um ministro supremo com a participação dos presidentes do Congresso Nacional, Senado, Câmara, presidente da República, ou seja, há uma aproximação muito grande dos poderes, né? Então, o que tu acha? Será que essa é uma nova tendência? Onde, obviamente, mais verificada, porque hoje em dia tem as redes sociais, não é? E talvez antigamente, se Vargas tivesse esse mesmo posicionamento,
talvez tivesse, mas havia o departamento de imprensa e propaganda, né? Havia uma censura do mainstream muito grande, né? Não se iria mostrar. Hoje em dia fica mais difícil com as redes sociais esse tipo de censura e talvez também a disciplina das redes sociais, as limitações das redes sociais passem por isso, né? Porque você não tem como controlar. Uma pessoa está com o celular, ela vai te gravar. Mesmo que você nem imagine que ela esteja gravando. Antigamente não era assim. Então, será que nós estamos, de algum modo, tentando de volta para o passado? Ou de volta para o futuro, né? O que é que tu achas, Hernani? Não, veja, Hélio, claro que em vários momentos da República tivemos presidentes mais próximos de alguns ministros, e, enfim, vamos dizer assim, eles são da cozinha, né? Ou seja, estavam por lá, etc. Mas eu acho que nada comparado com hoje, né? Hoje eu acho que a situação ela ganhou uma dimensão assim, sem precedentes. Uma porque os juízes da corte eles terminam por discutir questões constitucionais ou questões que a corte pode julgar, mesmo antes da questão chegar, e eles fazem isso publicamente. Alguns, inclusive, dizendo que é inconstitucional, ou seja, jogando para o ar qualquer tipo de protocolo, inclusive os que são estabelecidos na, na a própria lei da magistratura, né? E isso, enfim, torna eles um par muito próximo, claro, do mundo político. Mas é justamente essa proximidade que causa perigo dentro da lógica do sistema de funcionamento das instituições. Que a corte, ela é legitimada dentro da lógica da Constituição por ser um órgão que está ali para atuar com base na lei, na Constituição e de forma imparcial. E quando esse tipo de protocolo, vamos dizer assim, reiteradamente quebrado, esse liame de legitimidade começa a se esfacelar. E aí, aqui e ali, dentro de uma crise, claro, eu não estou dizendo que amanhã isso vai acontecer, mas o tensionamento já foi tão grande, essa relação da corte com determinadas parcelas da sociedade já está tão esgarçada, uma hora com uma parte mais à esquerda, outra hora com uma parte mais à direita, que a possibilidade da gente ter um problema de ordem institucional mais grave, veja, já tivemos um, que foi muito grave. Mas que a gente esteja, que esse tipo de problema ele persista e continue, do meu ponto de vista, isso termina por ser apenas uma questão de tempo, a não ser que a gente faça as reformas, que a gente comece a criar essas limitações de tempo de permanência dos ministros, aumentar a participação dos senadores, ou seja, aumentar o quórum para indicação do Senado, ampliar, porque quando você aumenta o quórum, você impõe ao presidente que ele negocie o nome, e ao negociar o nome, a tendência é que esses nomes deixem de ser mais extremos e passem a ser mais para o centro, que é basicamente o nome que deve compor a Suprema Corte, uma pessoa centrada, com capacidade de ver os dois lados, etc, etc. Ou criar outros mecanismos, como impedir que o presidente passe mais de 2 mandatos. Enfim, há uma série de remédios institucionais que a gente pode utilizar. Agora, é como você falou, a corte vai permitir que isso aconteça? Eu creio que estamos caminhando para um consenso, porque esse hiperativismo, essa hiperexposição que a corte tem hoje no Brasil, ela não é saudável, ela pode, inclusive, prejudicar ganhos históricos, né? Principalmente no campo dos direitos fundamentais. Anny, eu quero te agradecer, te dar a palavra. Eu acho que o seu grupo de pesquisa parece que trabalha exatamente com isso, né? Teria mais algum outro ponto assim de grande relevo do teu grupo de pesquisa que você queira destacar? A gente vem, assim, meus alunos, eles trabalham com temas variados, né? Eu tenho um aluno, aluna está trabalhando com um papel das mulheres na magistratura, né? Ou seja, a ocupação que as mulheres têm
essa nova dinâmica de empoderamento feminino dentro da magistratura, elas estão tentando compreender por que tem menos magistrados nos tribunais superiores, se isso tem a ver com questões de lógica do poder, se tem a ver com questões de outros foros. Tem uma aluna minha que está trabalhando com psicologia política, ou seja, como muitas vezes as decisões são tomadas, né, no campo da tomada de decisão entre os juízes, elas têm a ver com comportamento, né? Muitas vezes são decisões rápidas. É um debate que está tendo muito forte nos Estados Unidos hoje. Tem um aluno meu que está estudando a forma como os juízes argumentam, se elas estão mais focadas nas questões de princípios ou se estão mais focadas na lei, se há tentando entender aí parâmetros de maior politização, menor politização dessas decisões, observando aí vários instrumentos jurídicos como a ADI, a DPF, enfim, há uma afinidade de trabalhos que eu venho orientando e venho me interessando. Eu tenho voltado mais para o judiciário, mas lá no passado a gente já trabalhou muito com o Ministério Público. O Ministério Público hoje está um pouco em baixa, né? Principalmente depois da Lava Jato. Os estudos sobre o Ministério Público deram um downgrade, mas eu acho que a gente tem que voltar a estudar o Ministério Público. E também as novas agências do Judiciário, né? As advocacias geral da União, tem uma aluna minha que fez uma proposta agora de estudar a AGU, enfim, há um campo muito amplo de estudos que a gente vem desenvolvendo, e foi um prazer também estar aqui com vocês nessa tarde, debatendo um pouco do Supremo, né? Olha, Hernani, eu queria muito que a gente mantivesse, para além dessa live, a gente mantivesse contato, sabe, para fazer essa troca de experiências, né? Que acho que para mim, para o grupo de pesquisa política e tributação, será muito importante se a gente tiver a possibilidade, eu, outros membros do grupo, de contactarmos você para outras experiências, para pesquisas em conjunto, para publicações. Tá bem, Hernani? Será satisfação, estou à disposição, velho. E obrigado pelo Obrigado. convite. Obrigado. Muito obrigado, Hernani. Muito obrigado a todos que estão aqui. Eu vou parar agora a nossa, a nossa gravação. Espera só um pouquinho. Estamos parando a gravação. Valeu, pessoal. Um abraço, meu amigo.